Olá, eu sou o Paulo do canal Evangelho Luz da Esperança e eu tenho uma novidade para vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ajude esse canal a crescer, que através dele você será abençoado. A partir desta semana, a partir deste vídeo, eu pretendo semanalmente soltar no meu canal Evangelho Luz de Esperança, uma introdução aos livros do Novo Testamento. Vou objetivamente pegar cada livro do Novo Testamento, a começar pelos Evangelhos, e vou dar um norte para você que tem o desejo de estudar o Novo Testamento, para que a sua leitura seja mais fácil quando você ler, você puder ter uma melhor compreensão do texto. E hoje nós vamos abordar o Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Mateus. Antes de fazer menção de Mateus, há uma pergunta importante a ser feita. Você já parou para pensar, ou já meditou, ou já perguntou para alguém sobre o porquê que temos 4 evangelhos? 4 evangelhos, isso mesmo. Por quê? Por que nós temos 4 evangelhos? Você já parou para pensar sobre isso? Já pesquisou sobre isso? Eu vou dar um norte resumidamente para vocês, para que vocês compreendam a necessidade desses 4 evangelhos. Cada um desses evangelhos, ele foi direcionado a um público diferente. Por exemplo, Mateus, que é o livro que nós vamos abordar hoje, ele foi escrito para os judeus e ele apresenta Jesus como um rei. O evangelista Marcos, escrevendo o seu evangelho, ele escreve para os romanos e ele apresenta Jesus como um servo. Lucas, quando ele escreve o seu evangelho, ele escreve para os gentios e ele apresenta Jesus como o homem perfeito, direcionando o seu texto aos gregos do seu tempo. O evangelista João, por outro lado, ele escreve um evangelho universal, o que significa que ele não é direcionado a um público específico. Ele não tem um povo a qual ele tem em mente, e sim todos os povos da terra. E ele apresenta Jesus como o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Então, respondendo a essa pergunta básica, todavia bastante desconhecida por pessoas que estudam o Novo Testamento, os evangelhos foram endereçados a públicos diferentes. Por que 4 evangelhos? 4 evangelhos? Porque eles têm propósitos distintos, a fim de alcançar diversos públicos indistintamente. O objetivo de termos 4 evangelhos naquela época é para que o evangelho fosse alcançado por todos os tipos de pessoa, gente, nação, o maior número de pessoas possíveis. Então é por isso que nós temos 4 evangelhos. Lembrando que os 3 primeiros evangelhos, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, eles são denominados como evangelho sinóticos. Essa palavra sinótico vem de origem grega e tem o sentido de ver conjuntamente, ou seja, ver sob o mesmo prisma. Os 3 tratam basicamente dos mesmos aspectos da vida e do ministério de Jesus. Então, hoje nós vamos abordar esse primeiro evangelho que está entre os evangelhos sinóticos. Lembrando que eu não estou gravando este vídeo ou essa sequência em ordem cronológica, porque Mateus não é o livro mais antigo do Novo Testamento. Nós temos entre os evangelhos mesmo, Marcos antecedendo a escritura de Mateus, mas eu vou abordar semanalmente de acordo com o Novo Testamento, a começar pelos evangelhos sinóticos, depois vamos para João, depois Atos e assim sucessivamente. Se você me ajudar se inscrevendo neste canal, se este vídeo de alguma forma te ajudar, se de alguma forma esclarecer a sua leitura do Novo Testamento, eu tenho o intuito de continuar e gravar todo o Novo Testamento a priori, tá? Será uma série aí de comentários introdutórios sobre cada livro do Novo Testamento. Pois bem, no de hoje nós vamos abordar o Evangelho de
Mateus, é isso mesmo, evangelho escrito por Mateus. Quando nós lemos Mateus, convém lembrar que Mateus ele era da classe dos publicanos. O que é isso? Um publicano, meus irmãos, era alguém que trabalhava para o Império Romano. Mateus não era bem visto pelos seus irmãos judeus. Por quê? Um publicano era considerado inimigo do povo judeu, porque sendo judeu, ele foi constituído pelo imperador romano para coletar impostos. Convém lembrar que muitos desses coletores de impostos enriqueciam ilicitamente. Então, era como se ele estivesse ajudando Roma a oprimir o seu próprio povo. Todavia, Jesus chamou ele, mesmo ele estando assentado em uma coletoria de impostos. O próprio Jesus foi denominado amigo de publicanos e pecadores. Por isso, ele chamou, e não só chamou, ele salvou Mateus e tornou Mateus um de seus discípulos. Outro nome de Mateus no Novo Testamento também é Levi. Em algumas passagens você vai encontrar o mesmo como Mateus, em outras ele vai ser denominado como Levi. Então, Mateus ele escreve o seu evangelho por volta do ano 60 a 66. É um dos primeiros evangelhos, junto com Marcos. Quando ele escreveu, a igreja já estava estruturada. Ele escreve posterior a tudo que Jesus viveu, pelo menos 30 anos depois. A igreja já tinha uma certa estrutura, tanto que ele não escreve de Jerusalém. Quando ele escreve de Antioquia. Convém lembrar que há alguma indefinição sobre a língua de origem que ele escreve esse evangelho. Alguns acreditam que ele escreveu em aramaico e, posteriormente, este evangelho foi traduzido para o grego koiné. Eu, porém, defendo a posição de que Mateus escreveu no grego koiné, que era o grego do Novo Testamento, o grego popular, o grego comum. Era como se fosse, talvez, a guisa de ilustração, talvez como o nosso inglês hoje, uma língua que a maioria, pelo menos, conhece ou consegue entender alguma coisa. Era uma língua mais popular. Qual é o propósito, irmãos, quando Mateus escreve o seu livro? Mateus escreve para judeus. Então, ele mostra Jesus vividamente como um rei, o Messias que havia de vir. Por quê? Naquele tempo, eles esperavam o Messias, só que o Messias que eles esperavam era um Messias político, que tomasse o poder de Roma e livrasse Israel debaixo da opressão, tirasse eles do jugo do Império Romano. E não um Jesus que fazia milagres, um Jesus que era simples e que diz que o reino dele não era deste mundo, porque se fosse, ele lutaria e tomaria o poder. Mas ele começa um reino interno, no coração das pessoas. Na época, havia também, quando Mateus escreve, a guerra entre legalistas e antinomistas. Os legalistas eram aqueles que queriam tornar os novos crentes judeus, ou seja, um gentil, um romano, um grego que se convertesse ao cristianismo, foi uma briga ferrenha no Novo Testamento, porque eles queriam circuncidar este povo, queriam que eles vivessem como judeu. Só que o evangelho ele vem para romper, ele é um novo patamar, é algo novo quando Deus cria a igreja. E também a gente tem, por outro lado, os antinomistas, que queriam profanar a graça, vivendo sem escrúpulos ou responsabilidade. Então, Mateus, ele é meio que um mediador, ele vem para trazer o equilíbrio entre essas duas ideias, mostrando que, mesmo no período da graça, nós não somos salvos pelo que fazemos, todavia, porém, nós temos sim as nossas responsabilidades cristãs no reino. O cristão não é alguém que vive ao seu bel prazer, que vive à sua própria maneira. Não, nós vivemos de acordo com o evangelho de Cristo Jesus. Então ele vem para trazer esse equilíbrio entre essa briga que eles tinham. É característico de Mateus, quando você lê
ele citar várias vezes, e isso aconteceu para que se cumprisse. Mateus usa muito essa expressão, e ele é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. Por quê? Ele queria provar para o povo judeu que, de fato, o Jesus crucificado e que ressuscitou era o Messias que eles esperavam e aguardavam. E nós podemos notar, quando nós meditamos no Evangelho de Mateus, que ele usa muito essa expressão. Ele, pelo menos, há no seu Evangelho 19 citações do Antigo Testamento. E em 13 dessas citações, ele diz isso. Isso aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta Miqueias. Isso aconteceu para que se cumprisse o que disse Isaías. Mateus, ele vai ter essa característica de provar que o que estava escrito no Antigo Testamento se cumpre em Jesus, o Messias. Então, quando você lê o Evangelho de Mateus, tenha sempre em mente esse caráter messiânico. Sempre se lembre que ele está escrevendo para os judeus e para provar que Jesus é o Messias que Deus, o Pai, havia prometido que enviaria. Logo, você vai perceber que Mateus, quando fala dos conceitos judaicos, das festas judaicas, ele não dá muita explicação e é para nós um pouco difícil de compreender, porque nós não somos judeus e nós não temos a compreensão que os judeus tinham. Mas por que ele não explicava? Diferente de Marcos, diferente de Lucas, que sempre dava uma palhinha do que aquilo significava. Mateus não explica porque ele está escrevendo para os judeus e os judeus sabiam do que ele estava falando. Então não havia essa necessidade de explicar, diferente de Marcos e diferente de Lucas. Logo, quando nós lermos Mateus, a chave interpretativa de Mateus já está logo no capítulo 1. Se você ler já a genealogia do Evangelho de Mateus, que ele escreveu mencionando a genealogia de Jesus, ele já logo no primeiro versículo vai falar, olha, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, ou seja, ele está ligando Jesus a Davi, está ligando Jesus a filho de Abraão, ligando a Abraão. Por quê? Ele tem esse intuito de mostrar que ele é o Messias, o prometido. O filho de Davi, Jesus é um rei. Como o filho de Abraão, Jesus é o sacrifício. Interessante que, como filho de Davi, ele vem para reinar, ele vem para ser o rei que os judeus esperavam, mas não o rei político. Abraão, ele oferece o seu filho em sacrifício. Não à toa que este livro, este Evangelho de Mateus, ele começa mostrando que Jesus era esse rei e termina mostrando que Jesus é o grande sacrifício que se entregou por mim e por você. Então, este é basicamente o resumo, não é nada muito profundo, tá? É só para ajudar pessoas iniciantes na fé a terem uma compreensão mais clara quando lerem o Evangelho de Mateus. Nós não entramos com profundidade nesses textos, até porque eu não tenho todo este conhecimento, sou leigo, estou aprendendo. Mas se de alguma forma este vídeo te ajudou, ou se de alguma forma, ao ver este vídeo, você lembrou de alguém que precisa aprender o Novo Testamento e que tem esse desejo, indique os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal no YouTube, Evangelho Luz de Esperança. É um canal novo que está iniciando agora. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Isso não vai te custar nada. Se de alguma forma você foi edificado, que você partilhe este vídeo, a fim de que outras pessoas também sejam abençoadas e tenham uma melhor compreensão do Evangelho. A cada semana nós vamos soltar um vídeo resumido, referente a cada livro do Novo Testamento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.